Fala feras, aqui é o professor Eduardo Pérez do Física Completa. O assunto de hoje é choques mecânicos, tipos de colisões. Presta bem atenção nesse assunto, viu gente? Assunto, no caso, que pode cair no Enem, que é presença certa no SSA da UPE, beleza? SSA 1, gente. Então bora lá, galera. O que é um choque mecânico? Né? Eu tenho que entender primeiro o que é um choque mecânico ou uma colisão. Mesma coisa, choques mecânicos ou colisões. O que é uma colisão? Uma colisão ela ocorre quando dois corpos se encontram e trocam forças de ação e reação. Então, esse é o conceito de colisão, certo? Quando dois corpos se encontram e trocam forças de ação e reação. Então, olha só, gente, já que eu estou falando de uma colisão ela possui duas fases, que eu chamo de fases da colisão, certo? Olha só, a primeira fase da colisão, gente, é chamada de fase de deformação, beleza? Olha só, gente, presta bem atenção na primeira fase. Nesse exemplo aqui, você está observando uma bola indo de encontro ao rosto do jogador. Observe que ela fica deformada. Então, essa deformação que eu falo é realmente deformação do material. Quando a bola está chegando próximo, no caso, ao rosto dele, ela tem energia cinética. Quando ela se choca, quando ocorre a colisão, né, você observa que ela se deforma. Então, essa energia cinética é transformada em energia potencial elástica, gente. Beleza? Então, o que acontece? Né? Essa fase é a fase de deformação. Toda energia cinética aí é transformada em energia potencial elástica. A energia potencial elástica vai ser máxima quando o objeto fica totalmente em repouso, quando a velocidade dele for igual a zero, beleza? Então, essa é a fase de deformação. A segunda fase é a fase de restituição. Essa restituição não é do material, é da energia. Porque, veja só, gente, a gente observou que, né, antes a bola ela tinha energia cinética. Isso foi transformado em energia potencial elástica. Só que ela volta. Então, parte dessa energia potencial elástica se transforma novamente em energia cinética, ok? Não totalmente energia cinética sempre. Tá? A parte pode ser transformada, no caso, em energia sonora, né? Atrito, que no caso seria energia térmica, ok? Aí depois a gente vai ver os tipos de colisões que tem a ver com isso, com essa perda de energia. Beleza, gente? Então, essa fase de restituição é a restituição da energia cinética. Observe nesse exemplo que o carro ele bate e ele recua um pouco. Esse recuo, no caso, é a energia cinética que sobrou, ok? Então, vamos lá. Duas fases, né, que eu falei, deformação e restituição. Então é o seguinte, ó, os tipos de colisões. O primeiro tipo de colisão que a gente vai ter aqui é a colisão ou choque perfeitamente elástico, certo? Olha só, gente, presta bem atenção. O que é um choque perfeitamente elástico? Ele vai ocorrer quando a velocidade antes da colisão é igual à velocidade depois da colisão, certo? Ou seja, há uma conservação total de energia cinética. Antes e depois vai ser a mesma, já que a velocidade também é a mesma. A energia cinética é uma energia relacionada ao movimento, ok? Então, olha só, gente, presta bem atenção no nosso exemplo aqui. Vou colocar aqui o exemplo de uma colisão. Antes da colisão, você tem aqui o objeto 1 e o objeto 2, que se movem a sentidos opostos. O objeto 1 tem a velocidade de 4 metros por segundo e está indo no mesmo sentido da trajetória. O objeto 2, né, ele está indo no sentido oposto à trajetória, por isso que a velocidade dele é menos 6. Então, o menos aqui, gente, é só para indicar que o sentido é oposto à trajetória, certo? Então, o que eu tenho que saber aqui é a velocidade relativa. O que é a velocidade relativa? A velocidade do sistema. A velocidade relativa é a velocidade aparente de um móvel em relação a outro. Tem uma videoaula aqui explicando sobre isso, gente. Procura no canal que você acha, beleza? Então é o seguinte, ó, quando eles estão em sentidos opostos, para eu calcular a velocidade relativa, eu faço a soma dos seus módulos. Ou seja, a velocidade relativa antes da colisão aqui vai ser o módulo de V1 mais o módulo de V2. Ou seja, vai ser 4 mais 6, a velocidade relativa, antes da colisão, vai ser igual a 10 metros por segundo. Depois da colisão, o que vai ocorrer? Olha só, a gente tem aqui o seguinte, essa esfera agora, né,
ela está voltando, ela bate e volta. E quando ela volta com a velocidade, no caso, de menos 5 metros por segundo. Menos porque está no sentido oposto à trajetória. Tá? A esfera 2, certo? Ela vai ter o mesmo sentido da trajetória, mas com a velocidade de 5 metros por segundo. Como está em sentidos opostos, a velocidade relativa é a soma de seus módulos. Então, 5 mais 5 que eu vou ter aqui, a velocidade relativa é igual a 10 metros por segundo. Observe que a velocidade do sistema antes da colisão é a mesma velocidade depois da colisão. Então, olha só, esse choque já se caracteriza como perfeitamente elástico. O que eu tenho que fazer agora? Gente, calcular o coeficiente de restituição. O que é isso? É o quanto foi restituído de energia cinética. Beleza? Nesse caso foi 100%. Então, o coeficiente de restituição ele tem que ser igual a 1. Como é que se calcula o coeficiente de restituição? Coeficiente de restituição é a velocidade relativa depois dividido pela velocidade relativa antes. Beleza? Tá aqui, ó. O Ezinho, esse no caso, é o coeficiente de restituição. Isso é uma grandeza adimensional, ela não possui dimensões. Por quê? Vai cortar metro por segundo com metro por segundo. Vai ter que dar 1, certo? Para o choque ser perfeitamente elástico. Então, que é o coeficiente de restituição, ele vai ser igual a 1. Isso quer dizer que restituiu 100% de sua energia cinética, beleza? Uma das condições para que a colisão seja perfeitamente elástica é que o coeficiente de restituição seja igual a 1, como a gente viu no slide anterior. Então é o seguinte, ó, velocidade relativa antes e depois é em metro por segundo. Já o coeficiente de restituição, que é o E, ele não tem unidade de medida, é uma grandeza adimensional. Segundo tipo de colisão é o choque parcialmente elástico. É quando a velocidade depois é menor do que antes. Ok? Então vamos ver aqui, vamos observar no nosso exemplo. Eu tenho aqui, antes da colisão, o objeto 1, que se movimenta no mesmo sentido da trajetória, com a velocidade de 4 metros por segundo. O objeto 2, a esfera 2, se movimenta no sentido oposto à trajetória, com a velocidade de menos 6 metros por segundo. Lembra que esse menos é por conta do sentido da trajetória, certo? Que é o oposto ao do movimento. Como são sentidos opostos, a velocidade relativa é o módulo de V1 mais o módulo de V2. 4 mais 6, isso aqui vai ser igual a 10 metros por segundo. Isso aqui é a velocidade relativa antes da colisão. Ok? Depois da colisão, eu tenho aqui o seguinte, ó, móvel 1, né, se chocou e voltou com a velocidade de menos 4 metros por segundo. Móvel 2, né, com a velocidade de 2 metros por segundo. Calculando a velocidade relativa, como são sentidos opostos, é a soma dos módulos. A velocidade relativa aqui ela é igual a 6 metros por segundo. Ok? Então, essa é a velocidade relativa depois do choque. Então, vamos calcular o coeficiente de restituição. Esse choque já se caracteriza como parcialmente elástico, porque a velocidade depois é menor. Então, ele só restituiu 60% da energia cinética. Ok? Ele perdeu parte da energia durante a colisão. Né? Essa energia se transformou em som, em atrito, em outros tipos de energia. Foi dissipada, correto? Então, eu tenho o seguinte aqui. O coeficiente de restituição vai ser 6 por 10, 0,6. O que isso quer dizer? Que o coeficiente de restituição, gente, tá? Ele tem que ficar entre 0 e 1. Ou seja, o coeficiente de restituição ele tem que ser maior do que 0 e menor do que 1, para o choque ser parcialmente elástico. Beleza? Vamos agora, gente, para o último tipo de colisão. Colisão inelástica ou choque inelástico. Isso aqui vai ocorrer, gente, quando a velocidade depois do choque for igual a 0, a velocidade do sistema. Ela for nula. Então vamos lá, como é que isso vai ocorrer? Antes da colisão, objeto 1 com a velocidade 4 metros por segundo, objeto 2 com a velocidade igual a 0, está em repouso. Então a velocidade relativa aqui vai ser 4, antes do choque.
Ok? Depois do choque, o que vai acontecer? Os dois objetos, né, eles vão caminhar em conjunto. A esfera 1 vai bater na esfera 2 e vai arrastar. E os dois vão possuir a mesma velocidade, que vai ser 2 metros por segundo. A velocidade 1 é igual à velocidade 2, que é igual a 2 metros por segundo depois do choque. Existem duas situações para o choque ser inelástico. Primeiro, é quando ele bate e arrasta o outro corpo, ou quando ele bate e fixa na parede. Por exemplo, uma bola de argila, você jogou na parede, ela bateu e ficou. Esse choque é inelástico. Tá? Então, o coeficiente de restituição aqui tem que ser igual a zero. Por quê? Porque a velocidade relativa depois do choque, né, como eles estão no mesmo sentido, é V1 menos V2. Então, é 2 menos 2, certo? A velocidade relativa vai ser igual a zero. Então, o coeficiente de restituição tem que ser zero, certo? Como a velocidade depois é zero e antes é 4, ele vai ser igual a zero. Então, é a condição para o choque ser inelástico. É que o coeficiente de restituição ele seja igual a zero. Beleza, galera? Tá aí aula sobre tipos de colisões. Beleza? Mais informações, gente, vai lá no canal, certo? Eduardo Pérez Física Completa. Tem mais aulas, mais videoaulas sobre N assuntos. Outra coisa, gente, quer participar do Física Completa? Chega lá, gente, no Instagram, na minha página, @Eduardo Pérez, tá? Vai no link da bio e entra no grupo, beleza? Aulas ao vivo semanais, tá? Tô esperando vocês lá. Falou, galera. Cheiro para todo mundo.